tudo bem com você? Eu sou a Karina Cato e hoje você confere mais um episódio do Momento Agro RC1. E nós temos a felicidade em receber aqui em nosso programa Roberto Rodrigues, ele que é coordenador do Centro de Agronegócios da FGV. Já foi ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Também já exerceu o cargo de secretário da Agricultura do Estado de São Paulo. É autor de 10 livros e é referência no mundo do agronegócio. E por isso, a nossa alegria em tê-lo aqui no nosso programa. O presidente do Grupo RC1, José Eduardo Mendes Camargo, e o nosso diretor institucional, Ronaldo Bianchi, comandarão esta especial entrevista que você confere agora. Olá, tudo bem? Querido Roberto, muito obrigado. Bem-vindo ao programa Momento Agro, da RC1. Roberto dispensa apresentações, mas já foi o ministro da Agricultura, secretário da Agricultura e hoje é coordenador do Centro de Agronegócio da FGV. E, além do mais, uma figura múltipla, romancista, músico, mas, vamos dizer, se eu for dizer o currículo do Roberto, a gente fica aqui a entrevista toda. Então, eu iria diretamente aí a uma pergunta que eu acho que está, assim, a preocupação da maior parte dos agricultores, para a gente saber como será esse próximo governo para o agronegócio brasileiro. Essa seria, então, a nossa primeira pergunta. Roberto, a palavra é toda sua. Eduardo, primeiro, muito obrigado pela sua apresentação simpática e fraterna, como sempre fomos ao longo da vida. Muito obrigado. É um prazer estar com você e com o Ronaldo aqui no seu programa. Essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, Eduardo. Como é o próximo governo? Ninguém sabe. Eu tenho as minhas preocupações, sobretudo com o começo do governo. Nós tínhamos um Ministério da Agricultura forte, né, comandado pela Tereza Cristina, pelo Márcio Montes, mais recentemente, que incorporava a área florestal, a área de pesca, toda a questão fundiária, com o INCRA presente também, e a agricultura considerada como uma estrutura única. Agora foi dividido de novo o Ministério da Agricultura em 3 ministérios, com 3 ministros, disputando verbas, orçamento, pensão, mídia, etc., com uma característica um pouco perigosa, que é o fato de que do Ministério da Agricultura saiu a Conab. A Conab, como todos sabemos, é uma instituição que teve origem lá na CFP e na Cobal lá atrás, que no plano Collor foi unificado numa instituição só. Mas a inteligência com Z, do agro, estava na CFP. E todos os economistas da Conab estão no Ministério da Agricultura, trabalhando no Ministério da Agricultura. A política agrícola é gestada por essa inteligência. Se é o Ministério da Agricultura vai ao Ministério do Agrário, então vamos ficar sem estratégia pensante. Então, não é só dividir em 3 ministérios, enfraquecendo, assim, a agricultura, mas é tirar da agricultura e pecuária o chapéu pensador dele, que é a economia que estava na Conab. Então, me preocupa um pouco essa divisão. Até porque, eu costumo dizer, você conhece a minha ideia, o Ministério da Agricultura, nem Jesus Cristo é um bom ministro se não houver uma visão de Estado. Porque nós dependemos do Itamaraty para acordos comerciais. Dependemos da economia, Ministério da Fazenda, para ter orçamento e recursos. Nós dependemos do Ministério do Meio Ambiente para que a imagem seja passada de maneira adequada. Da infraestrutura logística para que nós tenhamos desenvolvimento de portos. Então, nós temos um Ministério da Agricultura que, para ter sucesso, depende de governo, de Estado. Você, em vez de fazer uma articulação maior com outros organismos de governo, acaba dividindo o Ministério da Agricultura. Então, eu tenho um pouco de preocupação em relação a isso. Não quer dizer que é uma tragédia. Preciso que haja essa articulação cada vez mais intensa para que o setor, como um todo, seja beneficiado. Essa coisa de ter agricultura em grande produtor, pequeno produtor, médio produtor, é uma coisa tola. A agricultura é uma coisa só.
Nunca ouvi falar em grande dentista, grande advogado, pequeno dentista. Todo mundo é dentista, advogado, é agricultor. Qualquer tamanho que ele tem, é agricultor, em qualquer lugar do Brasil. Então, tem uma ação mais integrada. Eu espero que isso aconteça com a inteligência dos mandatários do país. Bom, Roberto, obrigado por essa resposta. E uma das coisas que se fala muito sobre é a necessidade de recursos humanos que move todos esses agentes aí. E, vamos dizer, quais as áreas, como atuar nesse campo. E a gente também tem ouvido falar que vai ter uma reestruturação, a Embrapa. Como que está vendo esse mundo aí dos recursos humanos e institutos de pesquisa, né? José Eduardo, esse tema que você colocou, para mim, é um tema central para o futuro de uma nação. Uma nação que não investe em tecnologia, em inovação e em ciência, não. E nós, infelizmente, não temos esse curso científico no Brasil. O que a agricultura, para o setor que ela está hoje, uma posição importante no mundo inteiro, foi tecnologia, foi ciência. Obviamente, iniciativa, empreendedorismo cultural também, e algumas políticas públicas. Mas a ciência é a base. Se você vê, por exemplo, no estado de São Paulo, o Estudo Agronômico de Campinas, que é mais do que centenário, está sofrendo muito, falta de recursos financeiros, tecnológicos, não há investimento em novos contratos, em novos cientistas, estão perdendo espaço. São Paulo está perdendo espaço, outros estados também. E a própria Embrapa, que é de longe hoje o grande coordenador do Sistema Nacional de Ciência Agropecuária, de Pesquisa Agropecuária, está perdendo recursos. Né? Eu ouço falar, pelo menos na mídia, frequentemente, que o dinheiro da Embrapa hoje mal dá para pagar mão de obra. Então, falta recurso para pesquisa. De modo que o que me chama a atenção bom, tudo bem, eu tenho que reestruturar, eu não sei se é reestruturar, como é que é. O que precisa fazer é adequar a pesquisa agrícola brasileira, a pesquisa agropecuária brasileira, pesquisa da agroindústria, da alimentação do Brasil, a modernidade e a condição competitiva da ter. Então, criar uma estrutura de pesquisa, ou adequar a estrutura de pesquisa, que está criada já, a modernidade e a competitividade com base na palavra central, que é sustentabilidade. Então, o que nós precisamos ter é uma visão, de novo, não é do Ministério da Agricultura ou de cada um de nós, é da sociedade brasileira. Um país quer ser competitivo, quer ser moderno, quer ser eficiente no processo de competitividade, tem que ter ciência. Então, nós precisamos fazer uma revisão completa de pesquisa com colocar recursos para valer. Recursos que vão desde a área financeira, orçamentária, mas recursos na formação de gente também. Falou muito sério, Eduardo. Hoje eu ando pelo Brasil e ouço todo mundo em todas as empresas, cooperativas, agroindústrias, falta gente. Falta gente. Mas tem 10 milhões de empregados, mas falta qualificação, uma qualificada. Então tem que formar gente para que a tecnologia, para que o futuro seja garantido. Na verdade é o seguinte, doutor Roberto, o Brasil ele tem um calcanhar daqueles, que é a produção de insumos para adubo, para fertilizante e vacinas. É um negócio duro da gente enfrentar, né? E ficou mais aguçado com a guerra entre a invasão da Rússia na Ucrânia e ficou mais evidente. O que nós temos que fazer para diminuir essa dependência internacional para esses produtos? Ronaldo, essa pergunta é crucial. Muito obrigado pela pergunta. Vou tentar responder, embora não seja uma resposta trivial, Ronaldo. Mas vamos fazer até um pouquinho de história, tá certo? Imagine só, até os anos 70, que é muito recente, 50 anos atrás, a agricultura brasileira era costeira, estava na costa, a 500 quilômetros da praia. Por quê? Porque as cidades capitais eram costeiras. As grandes cidades eram costeiras. Então a agricultura era costeira. E não era necessário avançar na direção. Até que chegou no até 1970, século passado, 1970, o Brasil importava 30% do que a gente comia.
Importava leite, importava arroz, feijão, importava carne, importava tudo. Aí o governo militar da época, com visão estratégica, não. Nós não podemos um país desse tamanho não pode importar comida ao fim do mundo. Nós temos que exportar comida para o mundo inteiro. E aí montou-se uma estratégia pública, alicerçada no Polo Centro, no Prodecer, cujo objetivo era conquistar o Cerrado. Que era, naquele tempo, Ronaldo, eu me lembro disso, eu era agrônomo já nos anos 70, já há muitos anos, trabalhando na agricultura. Eu me lembro de agricultura falando, Cerrado, Deus me livre, Cerrado nem dado e nem herdado. Ninguém queria ser do Cerrado. Era terra fraca, não tinha matéria orgânica, não segurava água, umidade. Ninguém queria ser Cerrado. O agrônomo de Campinas, em seus estudos do Cerrado aqui em São Paulo, depois a Embrapa criada em 73, 74, a Embrapa criou um centro Cerrado em Brasília e dominou o Cerrado. Então, esses programas de governo, o Polo Centro Prodecer, basicamente, levaram o produtor para o Centro-Oeste. E foi uma coisa extraordinária. Para mim, Ronaldo Eduardo, eu considero isso uma saga tão importante quanto foi a conquista do Oeste americano. A conquista do Oeste americano é narrada em prosa e verso. Eu sou do tempo do Bang Bang. Cansei de ver faroeste com John Wayne, Richard Widmark, Kirk Douglas. A briga com o índio, né? Nós aqui foi muito mais dura. Era uma briga com terra ruim, com maleita, com erosão, muito mais difícil, e vencemos essa guerra aí. Não há nada sobre isso. Ninguém fala sobre isso. A conquista do Cerrado brasileiro é uma coisa histórica. Vieram os gaúchos, devemos aos gaúchos esse grande avanço do Centro-Oeste brasileiro. Depois puxaram por Catarina, Paranaense, Paulista, Mineiro, Capixaba, Nordestino. Depois foi para o Centro-Oeste, levando ciência, empreendedorismo, políticas públicas, com crédito, e fizeram agricultura fantástica no Centro-Oeste. Fantástica. O Centro-Oeste virou Maracanã, onde vai ser jogada a partida final da Copa do Mundo de Alimentação. É lá que está sendo jogada essa partida. O Brasil explodiu em crescimento com a conquista do Cerrado. Mas gente foi para lá, tecnologia foi para lá, ciência, mas a logística não foi, a infraestrutura não foi, faltou ferrovia, faltou rodovia, faltou porto, faltou tudo. E nós perdemos competitividade por causa desse processo todo de falta de logística e infraestrutura. Então, isso aí hoje é uma coisa essencial para a gente avançar. Essencial. Nós somos competitivos nas fazendas, perdão, em qualquer produto, em qualquer país do mundo. Mas quando o produto sai da fazenda, perde competitividade, a do imposto, a de logística, de custo de transporte, etc. Não precisamos investir nisso. Investir nisso implica recursos que o governo não tem. Então, para fazer investimento em logística e estrutura, precisa ter parceria público-privada, PPP. Parceria público-privada implica investimento privado. O investidor privado só vai investir em alguma coisa se tiver retorno. Para ter retorno, tem que ter políticas públicas que permitam o retorno. O que nós precisamos? Reformas. Reforma tributária, reforma previdenciária. Agora fala-se em mudar a reforma trabalhista, foi uma grande conquista nossa. Então, o investidor só vai acreditar em fazer investimento em logística e estrutura se houver retorno. Na mesma linha da estrutura logística, se coloca a sua pergunta, Ronaldo. Insumos. O que aconteceu? Quando nós fomos para o Centro-Oeste, o que havia no mundo? Havia oferta abundante de fertilizantes, de defensivos, então era muito mais fácil comprar lá fora e pagar para a produção, que é o que nós fizemos, do que montar aqui um sistema de autossuficiência de insumos, defensivos, etc. Além disso, na área de defensivos, houve um problema sério, sobretudo nos últimos anos, de ideologização do processo. Aqui no Brasil, até recentemente, claro, até o Bradomar, até o governo Temer, né, o defensivo demorava até 9, 10 anos para ser registrado aqui no Brasil. Não foi desenvolvido há 2 anos. Quando você registrava uma molécula nova aqui, já era velha no país de origem dela. Então nós ficamos atrasados no defensivo. O Blairo Maggi, depois a Tereza Cristina, agilizaram o processo, agora isso é uma lei nova de pesticidas, isso vai agilizar o processo, vai modernizar a rapidez
de aprovação de novas moléculas sem perda de qualidade, mantendo a qualidade nas aprovações. Mas nós perdemos tempo nesse processo. Fertilizantes, pior ainda, porque nós não temos potássio. Não tem potássio. A nossa quantidade de potássio é muito pequena, então tem que importar mesmo. Era fácil. Tinha o Canadá, tinha a Rússia, tinha lá a Bielorrússia, e nós tínhamos potássio de sobra no mundo. Aí aconteceu o que você falou aí. A Bielorrússia foi embargada pela Europa, nós comprávamos 20% do potássio dela. A Rússia, com a guerra, também tivemos um problema. Então, houve um problema esse ano fertilizante. Mas o governo brasileiro, no governo passado, fez um estudo, fez um plano nacional de fertilizante muito amplo, que prevê a autossuficiência, não, jamais, porque não temos potássio, mas uma redução da dependência externa em até 40% ou 50% em 10 anos. Então, agora é implementar esse plano. Mas, além disso, o que surgiu agora, mais recentemente, até por causa desse processo todo, são os bioinsumos, Ronaldo. Hoje, o Brasil é o país que mais cresce em bioinsumos no mundo inteiro. O mundo tem crescido 7%, 8% ao ano. O Brasil está crescendo mais de 20% ao ano na produção de biopesticidas, bioinsumos, biodefensivos. E isso é uma coisa espetacular. E agora, biofertilizantes também. Estamos usando uma série de novas matérias-primas para fazer insumos orgânicos de alta qualidade. Então, nós estamos em. A necessidade é uma intervenção. Essa demanda explosiva que levou ao aumento do custo de produção no último ano fez com que muita gente mergulhasse em adubos orgânicos ou organominerais, e nós, muito em breve, vamos ter uma explosão de produção desses produtos agrícolas, desses insumos agrícolas. Inclusive, hoje, nas fazendas brasileiras, você encontra muita gente fazendo composto. É uma volta ao adubo orgânico, usando matéria-prima derivada de produtos que são subprodutos de outra produção. Então, isso está crescendo muito no Brasil. Eu acredito que com esse plano de fertilizantes, com a agilização no registro de moléculas novas e com os bioinsumos, muito em breve, vamos dar uma resposta ao mundo bastante competitiva e sustentável acima de tudo. Ronaldo, obrigado pela pergunta, importante a pergunta. Muito obrigado. Roberto, uma das coisas também que preocupa, assim, nesse próximo horizonte, é a parte de financiamento do setor. Uma vez que o setor veio ganhando, vamos dizer, suporte nessa área, na hora que a gente vê a divisão dos ministérios ou amplidão do número de ministérios, as verbas poderão encolher e talvez prejudicar o financiamento do setor. Como que o setor poderá, vamos dizer, se compensar ou se financiar daqui para frente nesse novo cenário? Zé Eduardo, de novo você colocou uma pergunta crucial, bem como o Ronaldo, uma pergunta crucial para o Brasil. Crédito. Eu digo que nós chegamos onde chegamos hoje por 3 razões principais: tecnologia, empreendedorismo e políticas públicas. Políticas públicas, a ênfase foi crédito. E hoje, obviamente, com o crescimento explosivo da agricultura brasileira, a demanda por crédito é muito maior. Então, vou te contar, Eduardo, o que eu penso a esse respeito e o que eu fiz a esse respeito. Quando eu fui ministro da Agricultura, eu já tinha essa ideia. Vamos crescer muito, faz mais 20 anos que fui ministro. Vamos crescer muito, não vai ter crédito. O que nós estamos fazendo? Então, eu criei 2 coisas importantes. Primeiro, o seguro rural, Eduardo. Por que o seguro rural é fundamental? Porque com o seguro funcionando, o sistema financeiro vai aplicar na agricultura. Nós devemos, ainda hoje, daquele tempo que eu fui ministro, e eu criei o seguro rural, foi a primeira coisa que eu fiz com o apoio da bancada ruralista do governo brasileiro, foi o seguro rural. Por quê? Porque era uma condição elementar, básica, para a estabilidade da renda. Com renda estável, o banco empresta. Vê se no Banco dos Estados Unidos tem Banco dos Estados Unidos. Não, todo banco privado empresta para agricultura porque tem seguro. Na Europa, tem banco... Não, todo mundo empresta porque tem seguro. O seguro é uma garantia para todo mundo, para o banco, para o agricultor, para o produtor de insumo. Quem vende fertilizante, defensivo, máquina, produtor rural, está garantido com o seguro rural. Então, o seguro rural foi uma questão essencial, e é essencial para que o crédito privado aconteça, independizando o sistema financeiro, a agricultura do sistema financeiro oficial, que não vai aguentar financiar todo mundo, porque estão crescendo demais. Então, o seguro rural, Zé Eduardo, é a base, o alicerce para o crédito privado crescer facilmente. Qualquer banco
vai querer dar crédito rural ou houver seguro funcionando no Brasil. Né? Muito bem. O que aconteceu? Eu fiz o seguro rural, Eduardo, em 2003. Faz 20 anos que eu fiz o seguro rural. E hoje não tem ainda 10% da área agrícola segurada. Por que não tem? Porque é caro o seguro. Por que é caro? Porque não tem recurso orçamentário para subsidiar o prêmio. Então, precisa aumentar a verba do orçamento para o seguro rural crescer. Quando crescer muito o seguro rural, vai baratear o custo, mais gente vai participar. Então, a base do crédito privado é o seguro rural. Muito bem. Era o suficiente? Não era o suficiente. Nós precisávamos criar mecanismos adicionais para que o seguro tivesse uma garantia de funcionamento. Então, criei o Fundo de Catástrofe, que até hoje não estou funcionamento ele, e criei, Eduardo, aqueles títulos de agronegócio, LCA, CDCA, o CRA, CWA, que já representam hoje mais de 60% do financiamento agrícola. Então, o seguro funcionando na plenitude e esse documento funcionando, o seguro vai funcionar, o crédito vai funcionar. E o último ponto, terceiro ponto, cooperativa de crédito. Eduardo, você conhece a minha vida de cooperativa. Eu criei cooperativa de crédito aqui na minha cidade de Guaíba em 73. Hoje, as cooperativas de crédito representam 20% do crédito rural brasileiro. Então, a minha produção com crédito está resolvida. O que precisa ter? Seguro rural funcionando adequadamente. Daí tem que ter recurso orçamentário do seguro rural. Segundo, os títulos de agronegócio funcionando plenamente. Estão funcionando. E terceiro, coisa de crédito. Com isso aí, não tenha dúvida, o crédito virá abundante e independente do Banco do Brasil. Não estou dizendo que o Banco do Brasil não é importante. O Banco do Brasil é fundamental para nós. E será por muito tempo, acho que o nome também. Mas a ideia é crescer a agricultura sem que o Banco do Brasil seja obrigado a dar o crédito para todo mundo. Vão ter um crédito privado fluindo muito mais livremente, muito mais volumosamente com seguro rural, os títulos de agronegócio e as cooperativas agropecuárias. Muito bem. Uma outra oportunidade que surge para o Brasil, e a gente também precisa ver como vai capturar, é a bioenergia, né? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, esse é o tema que eu adoro, porque eu tenho um trabalho feito em 74, para o governo federal, trabalho propondo um programa de álcool, né, naquele tempo, né, junto com outras lideranças brasileiras. O que é bioenergia? A matriz energética brasileira tem 44% renovável. A do mundo é 14% renovável. Nossa, 44% do mundo é 14%. A do mundo é 14% porque nós temos 44%. Se não tiver no Brasil, era muito menos do que isso aí. Então, nós temos uma matriz energética invejar no mundo inteiro. Todo mundo sabe disso. O que ninguém sabe, Ronaldo, é que desses 44%, 19% vem da agricultura. Você sabia disso? Na matriz energética brasileira, 19% é agroenergia ou bioenergia. Não é só biocombustível. Biocombustível hoje é o etanol, a base do processo, de cana, mas também de milho e de outros cereais. Né? Faz-se etanol hoje de casca de arroz, de trigo moído. O etanol pode ter N alternativas e cada vez mais competitivo. O etanol de milho hoje é tão competitivo ou mais do que o etanol de cana, do ponto de vista de tecnologias que foram geradas nesse processo aí. Então, biocombustível. Biodiesel. Nasceu no meu tempo. Foi também o criador do biodiesel. E a ideia era dar uma alternativa ao produtor rural e não vender só para multinacional de soja. Vender soja para produzir biodiesel também. E hoje é um sucesso, embora o governo tenha reduzido a mistura do biodiesel. Mas o biocombustível é a base dessa matriz energética na área de combustível. Mas não é a única. Hoje, as indústrias de açúcar e álcool fazem eletricidade, é cogeração barata e com uma característica importante. Ela é fornecida para o mercado na época da seca, em que as represas são mais baixas, de modo que as hidrelétricas têm menos água para gerar energia. Nós geramos energia na cana-de-açúcar, eletricidade na cana-de-açúcar, na seca. Então, nós complementamos um processo energético na agricultura, da eletricidade da agricultura, quando as hidrelétricas estão menos capazes de produzir. Mas é muito mais do que isso. Hoje existe o biometano. As granjas de suínos e aves do sul do país já todos estão fazendo hoje biometano, que é
gerar energia elétrica para sua própria demanda, e aí exportando para a rede de energia. Então, a nossa sustentabilidade da agroenergia, dos biocombustíveis, da bioeletricidade, é espetacular e crescendo com outros temas na geração renovável. Hoje, a energia solar explode no Brasil. Também é um setor que cresce mais de que 10% ao ano, a energia solar. E a própria eólica, que é mais cara um pouco e é mais tecnológica, exige infraestrutura muito mais pesada, que são os moinhos, né? Também está crescendo, sobretudo no Nordeste do país. Mas a energia solar, a fotovoltaica, vai crescer espetacularmente. Ou seja, a matriz energética brasileira, que já tem hoje 44% renovável vis-à-vis 14% do mundo, vai daqui a 10 anos ter mais de 18% a mais de renovabilidade da energia, da nossa matriz energética. Então, os biocombustíveis, a bioenergia e toda a ação que vem por trás disso, sobretudo na natureza eólica e solar, vão dar ao Brasil uma matriz energética cada vez melhor e mais sustentável. Olha, a gente tinha programado aqui uma pergunta sobre o cooperativismo que você, en passant, abordou pelo lado do crédito, mas me dá a impressão que o cooperativismo tem um potencial de apoio mais amplo, né? Desde a parte técnica, mercadológica, financeira. Ainda crê que o cooperativismo pode ser uma alavanca para o desenvolvimento do agronegócio, principalmente para o pequeno e médio? O Zé Eduardo, não é que eu creio, não. Tenho certeza absoluta e vou dar números para isso aí. No Brasil de hoje, 54% da produção agropecuária já passa por cooperativa. Mais da metade faz por cooperativa. Com a característica, 80% dos cooperados do Brasil hoje são pequenos e médios produtores. Então, a tua pergunta é responder com esses números. Mas eu vou além, vou ao conceito. Com a economia globalizada, o que aconteceu com a agricultura, qualquer produtividade do mundo inteiro, o que aconteceu? A unidade de produto tem cada vez uma margem menor. A margem está diminuindo. A maior atividade produtiva hoje, você faz o lucro, faz a renda na escala. Ora, o pequeno produtor, por definição, não tem escala. Ele é pequeno, mas não tem escala nunca. Então, ele estaria condenado à morte porque não tem escala. Estaria mesmo. Como é que os países ricos fazem? Subsídio. Você vai na Suíça hoje, ou na Europa Ocidental, produtor de leite, não é produtor de leite, é o tomador de subsídio. Ele sobrevive com subsídio. O Brasil não tem isso, nós não temos renda para dar subsídio para ninguém. Então, como é que funciona aqui? A escala se faz na cooperativa. O pequeno produtor sozinho não vai ter escala jamais, mas pode ter escala no conjunto com seus iguais. E aí, acessa o que você citou agora aí. A cooperativa vai oferecer a ele o insumo que ele precisa a um preço melhor que o mercado daria a ele, porque vai comprar também na escala. Por exemplo, como o maior, então tem um custo menor dos insumos. E a tecnologia que a cooperativa oferece é aquela que o produtor precisa, não aquela que o mercado quer que ele compre, é que ele precisa. Que a cooperativa é do produtor, o produtor é dono da cooperativa. Na cooperativa, o produtor tem um tríplice papel. Ele é dono, usuário e investidor. Então, a cooperativa é do produtor rural e oferece a ele aquilo que ele realmente precisa, não que o vendedor quer que ele compre. Então, ele tem a tecnologia, com os insumos adequados, tem a agregação de valor, porque na outra ponta a cooperativa pode industrializar a produção dele, porque tem escala, e participa do mercado, interno e externo. Então, a cooperativa, Zé Eduardo, eu não tenho a menor dúvida, é ainda o mais importante instrumento privado, para que o pequeno produtor sobreviva e progrida adequadamente. Agora, no mundo inteiro, as cooperativas são bem tratadas pelo governo. Porque o que um governo democrático quer? Quer um desenvolvimento equilibrado, harmonioso das diversas parcelas da população. O que a cooperativa faz? Exatamente isso. A cooperativa permite que o pequeno tenha as mesmas condições de acesso que o grande tem no conjunto dos seus companheiros de trabalho. Então, o cooperativismo é um instrumento democrático perfeito
para ser parceiros de governo democrático. O governo democrático usa o cooperativismo como instrumento de desenvolvimento. Por quê? Porque o que diferencia hoje, Eduardo e Ronaldo, um país desenvolvido de um país não desenvolvido é o grau de organização da sua sociedade. Quanto mais organizada for a sociedade, mais transparente é o regime, mais democrático é o regime e a participação popular é muito maior. E a cooperativa é o braço econômico da organização da sociedade. Portanto, organizar a sociedade em cooperativas é um mecanismo de democratização da economia e não política na sociedade. Então, Eduardo, continuo acreditando. Eu fui presidente de cooperativa singular, central, fui presidente da UCB no Brasil, coloquei na Constituição Brasileira artigos que dão ao cooperativismo uma isonomia em relação ao sistema financeiro, de crédito particularmente, né? E fui presidente da Aliança Mundial do Cooperativo. Eu conheço 79 países do mundo inteiro por causa de cooperativa. E é um instrumento que serve para qualquer regime, permitindo ao pequeno um crescimento igualitário ao grande produtor rural. Agora, nós estamos sempre voltando no assunto do protecionismo, né? Protecionismo contra a nossa produção, contra a nossa exportação. Quais são os elementos que a gente tem para vencer esse protecionismo, doutor Roberto? Ronaldo, esse é um tema um pouco mais complexo, né? Vou tentar resumir a resposta, que seria uma resposta muito ampla. Vou tentar resumir aqui. Existe no mundo uma organização chamada OMC, Organização Mundial do Comércio, ligada às Nações Unidas, cuja função é criar regras para que o comércio mundial flua democraticamente e igualitariamente. Essas regras são baseadas em 3 princípios principais. São acesso a mercados, subsídios às exportações e, sobretudo, protecionismo interno. Então, como é que funciona isso? O que é protecionismo interno? É subsídio. Então, os países envolvidos dão subsídio aos seus produtores para que eles possam continuar a atividade produtiva, oferecendo ao consumidor a garantia de alimentos necessários para aquela população daquele país. Agora, a grande questão é, na verdade, o acesso ao mercado. Então, eu vou dar aqui um exemplo concreto. Café. O Brasil é o maior exportador mundial de café em grão. Nós temos mais de 34% do mercado mundial de café em grão. E somos menos de 3% do mercado mundial de café torrado e moído. Ah, bom, então é fácil. Vamos torrar e moer café ou exportar? Não. Por que não? Porque no mercado global, a OMC permitiu o que se chama escalada tarifária. A Europa importa café em grão do Brasil sem tarifa nenhuma. Mas você torrar e moer café vai ter uma tarifa que você não pode exportar, porque aquele tarifa foi imposto pelo país desenvolvido para proteger o seu industrial da indústria brasileira. Então, nós temos que acabar com a escalada tarifária. Café é um exemplo típico. Não adianta nada eu exportar o café torrado e moído se não tiver acesso a esse mercado de uma tarifa menor para o café torrado e moído. Nós exportamos para a Europa nosso café, ela leva também da Colômbia, do Vietnã, de Uganda, da África, faz um blend, faz aquela cápsula e vende para nós aquela cápsula que vale 90 vezes mais do que vale o café em grão exportamos para ele. Por quê? Porque tem a proteção da OMC, da escala tarifária. Então, temos que negociar isso na OMC, na questão diplomática. E não é trivial, porque a economia dos países desenvolvidos protege seus produtores com subsídios. Outro exemplo, soja. Nós somos, de longe, o maior produtor de soja para a China, todo mundo sabe disso. Né? Ano passado, exportamos 30 bilhões de dólares de soja para a China, negócio espetacular. Né? Eu não quero exportar soja para a China, nem milho. Quero exportar o frango, o porco, o queijo e a soja, o milho embutido lá. Mas isso é uma agregação de valor agregado. Tem tarifa maior do que para a soja. Então, essas coisas têm que ser negociadas pelo governo brasileiro. E nesse caso, que vai a negociação é em Itamaraty, no Ministério das Relações Exteriores. Então, é uma discussão duríssima. A rodada de Doha, tem uma ideia, Ronaldo, foi criada nos anos 70 do século passado. Até hoje. E a rodada de Doha teve o objetivo de reduzir subsídio para desenvolver para a agricultura ter um comércio mais livre, protegendo os países
pequenos, tropicais, na América Latina, na África, na Ásia, porque os ricos, Estados Unidos, União Europeia, Japão, defendem o seu produtor com barreiras tarifárias. E agora, na tua linha do protecionismo, estão surgindo barreiras não tarifárias. No caso brasileiro, por exemplo, estamos vendo agora um momento complicadíssimo. A Europa, o Parlamento Europeu anunciou em novembro do ano passado e finalmente em dezembro, também o próprio Conselho Europeu, uma regra que deve entrar em funcionamento já no ano que vem, pela qual não serão importados produtos que foram produzidos em áreas desmatadas depois de dezembro de 2020. Bom, tudo bem, de acordo, mas como é que você vai provar que o seu produto não foi produzido antes de desmatar em 2020? Vai ter um custo para provar isso, uma auditoria, vai ficar proibitivo exportar qualquer produto. Eu queria agradecer aqui ao ministro Roberto Rodrigues, nosso querido amigo, que fez uma apresentação, uma análise importantíssima sobre o agronegócio, as tendências, os desafios que nós vamos ter pela frente, que eu acho que será uma coisa muito importante para o agronegócio hoje, que está querendo saber os rumos que nós vamos ter e as oportunidades para o futuro. Então, eu agradeço aí a sua presença, toda a equipe aqui de apoio, Ronaldo, Karina, Vinícius, todos aí, pelo belo trabalho, pela linda entrevista que nós acabamos de finalizar. Muito obrigado a todos e um feliz ano novo a todos os nossos seguidores. Você acompanhou a entrevista com o Roberto Rodrigues, ele que é referência no mundo do agronegócio. Eu aproveito para agradecer mais uma vez pela participação dele aqui no nosso programa. Também agradeço ao presidente do Grupo RC1, José Eduardo Mendes Camargo, e o Ronaldo Bianchi, que comandaram brilhantemente este bate-papo. Muito obrigada, eu espero que você tenha gostado. Eu te convido a continuar acompanhando a programação do Portal RC1 em nossas redes sociais e também em nosso site. E eu te espero no próximo Momento Agro RC1. Um grande beijo para você e até lá!